Boa noite, pessoal. Meu nome é Tamires, para quem não me conhece. Eu sou trabalhadora do Centro Espírita Vida de Luz, um centro novo, jovem, fomos fundados há aproximadamente um ano e um pouquinho, e trabalhadores, a maioria deles vindo de outras casas espíritas. E antes de eu realmente entrar no conceito, nas reflexões que eu vim trazer para nós essa noite, eu gostaria de dizer para vocês o que me motivou a escolher esse tema, quais foram as reflexões e as inquietações que eu tive para trazer esse tema polêmico dentro do meu espírita, né, para vocês, ainda polêmico. Eu cresci em um lar de família de mulheres muito fortes, de mulheres muito decididas além do seu tempo. E mesmo que elas nunca tenham se intituladas como feministas, e isso pouco importa, o nome não define a atividade, o pensamento, eu cresci com essas inquietações, eu cresci com esse olhar para o feminino já muito latente em mim. E quando eu entrei na Universidade de Brasília, em torno de 2010 aproximadamente, eu conheci um movimento feminista lá dentro e me senti muito acolhida, representada por algumas das lutas que ali, algumas dos pensamentos que ali existiam. Só que ao mesmo tempo que eu, por motivos pessoais, por exemplos de amigas, de amigos queridos que eu tinha na época, me sentisse acolhida, as inquietações só cresceram, porque também cresci no lar espírita. Então, a partir de todo o conhecimento moral que eu tive, todo o conhecimento da doutrina, algumas coisas para mim ficaram muito confusas. E eu mesma não sabia como lidar de maneira harmoniosa com essas duas coisas tão importantes na minha vida, que é o espiritismo, que eu sou muito grata à espiritualidade por ter conhecido o espiritismo nessa encarnação, mas também o movimento feminista. Após isso, me afastei um pouco do movimento feminista e do movimento espírita, também por motivos pessoais, e aproximadamente uns 4 ou 5 anos atrás, entrei novamente, voltei a participar do movimento espírita numa casa André Luiz, que fica no Guará. Lá encontrei pessoas incríveis, sabe? Pessoas e mulheres que também tinham as mesmas inquietações que eu tinha, e eu acho que foi um ponto providencial. Daí eu comecei a perceber que a gente não precisa segmentar os dois conhecimentos, que a gente pode sim, com muita naturalidade, com muita delicadeza, olhando para os excessos de cada um, né, para os exageros dentro do movimento, porque ele também existe no movimento feminista, mas que nós podemos manter esse diálogo. E quando eu entrei no movimento, entrei propriamente a trabalhar, comecei a desenvolver os trabalhos dentro do centro espírita e os estudos, eu comecei a entender que nós temos muito mais em comum do que a gente pode imaginar. E o problema disso tudo, infelizmente, é que nós criamos em sociedade um bloqueio a falar sobre certas inquietações, sobre certos pensamentos. E aí, antes da gente iniciar, eu gostaria que a gente refletisse um pouco o porquê que nós temos esse certo medo, esse certo conservadorismo em se falar de determinados temas tão naturais, que são temas naturais. Quando falamos de homossexualidade, quando falamos sobre feminismo, quando falamos sobre qualquer causa social, a gente está falando de realidade, a gente está falando de sociedade. E por que dentro de um movimento tão maravilhoso como o nosso, a gente ainda tem um certo receio, um certo medo natural que vai nos crescendo? Eu mesma, apesar de ser de acreditar tanto em ambos, tive esse impacto no começo. Imagina quem nunca teve esse contato. E aí, com isso, eu tirei um trecho da Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos, de dezembro de 1868, onde o Kardec fala da característica essencialmente progressiva da doutrina espírita. Como é um tema muito, eu não sou muito fã de trazer teorias quando eu apresento qualquer tipo de coisa, mas como é um tema ainda muito inquietante, eu acho enriquecedor a gente trazer as fontes, principalmente kardecianas, Joana de Ângeles, que nós vamos trabalhar muito aqui hoje, de maneira explícita mesmo, para a gente não perder a qualidade da compreensão. Então, eu peço desculpa se vai ficar um pouco maçante a teoria, mas principalmente quando falamos de tema assim, é muito necessário, né? E o Kardec fala na revista que o terceiro ponto, ele cita um texto maravilhoso, mas ele diz que é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina. Pelo fato de não se embalar com sonhos irrealizáveis, não se segue e se mobiliza no presente. Apoiada tão só nas leis da natureza, não pode variar mais do que estas.
Mas se uma nova lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei, que não lhe cabe fechar a porta a nenhum progresso sobre pena de suicidar. Eu grifei algumas palavras importantes aqui dentro, dentre elas o caráter essencialmente progressista do movimento espírita e a descoberta de leis. Leis, quando a gente fala, a gente já pensa logo nas leis da natureza, né? Em tecnologia, em ciência, mas as causas sociais, elas são uma ciência humana, que nós vivemos em sociedade. Então, o espiritismo, ele não será jamais diminuído ou posto em valor se nós conseguirmos viver em sociedade, conseguirmos trazer para dentro do espiritismo conceitos tão importantes quanto esses. E que não cabe a nós fechar a porta para nenhum progresso. O diálogo, a compreensão é muito necessária. Não adianta nós fecharmos os nossos pensamentos numa doutrina que é tão progressista. O espiritismo ele veio para revolucionar muitas coisas no mundo, né? Nós sabemos que veio para trazer realmente a essência cristã. Então, não cabe a nós esse enraizamento. Mas é compreensível, na verdade, que nós nos enraizemos. Nós viemos, muitos de nós, se não nessa encarnação ou por encarnações passadas, de um sistema, principalmente pela Igreja Católica, mas também a protestante e outras religiões que nós tivemos enquanto espíritos, nos milênios que nós vivemos, que proibiam em nós esse pensamento, que o dialogar era pecado, que o pensar era errado. Então é normal, é natural que nós, como seres em evolução que somos, caminhemos esbarrando nessas nossas deficiências como seres pensantes. E é completamente natural. A gente só tem que, na verdade, começar a quebrar esses paradigmas e trazer para a casa espírita temas tão necessários, né, para a atualidade. E antes também da gente entrar um pouco na correlação entre feminismo e espiritismo, eu gostaria de trazer para vocês alguns conceitos tão importantes e que eu entendo que as pessoas ainda não compreenderam de maneira muito efetiva. Conceitos básicos como machismo e feminismo. O que é o machismo? O machismo é uma ideia secular de uma superioridade masculina sobre o ser feminino. Então, o machismo ele vem enraizado em nossas essências como um coletivo de maneira muito natural há milênios. Na verdade, toda a ideia que se traz de pecado original desde Adão, que a mulher foi pecadora por ter comido uma maçã, a ideia de que na antiguidade as mulheres não participavam dos movimentos religiosos das religiões da época, sendo sacerdotes sempre homens, as ideias, que infelizmente não temos muito hoje, né? A ideia de que a mulher é um ser sujo, com toda a sensibilidade que ela tem, com a procriação, né, com a reprodução, que é uma coisa tão bonita, mas também vista por algumas religiões antigas como uma coisa tão separativista, né, o ato da mulher sangrar todo mês é um pecado original. Então tudo isso vem enraizado na gente de maneira coletiva, na psique coletiva, a ideia de uma superioridade masculina. Já o machismo, o feminismo não é o contrário do machismo. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, confundem, por serem palavras muito parecidas e é compreensível. Mas o feminismo luta, dentre todas as vertentes, assim, é difícil a gente trazer uma característica muito definidora do feminismo, porque ele é muito amplo. Mas, de maneira geral, para que a gente consiga entender, o feminismo ele é um movimento que luta pela igualdade de gêneros ou, pelo menos, pela equidade de gêneros, para a gente conseguir, nas nossas potencialidades, vivermos da melhor maneira possível, né? O que muitas pessoas tratam o feminismo como um feminismo, na verdade. O feminismo ele não existe, assim, teoricamente falando, ele não existe, mas foi popularmente utilizado no movimento para contrapor ao machismo, que seria a superioridade feminina ao masculino. Então, para a gente começar a entender todo o desenrolar do contexto que eu venho trazer, a gente tem que entender o que é o feminismo e essa luta por essa igualdade e equidade de gêneros. O feminismo também, por algumas vertentes, é considerada, e algumas teórias, é considerada a ideia revolucionária que mulheres e homens têm os mesmos sentidos. É meio estranho, né? A gente pensar isso como uma ideia revolucionária, porque teoricamente tinha que ser uma ideia tão natural, tão óbvia, mas infelizmente nós passamos décadas, milênios, tratando a mulher como um ser extremamente inferior.
Kardec precisou também trazer um texto, e eu queria fazer um parêntese. As revistas espíritas, elas são fantásticas de conteúdo. Eu particularmente conheço pouco, leio pouco, estudo pouco dela, gostaria de ler um pouco mais. Mas todas as vezes que eu me deparo com um texto dentro da revista espírita, ela é extremamente enriquecedora, porque o Kardec trouxe realmente um olhar para a sociedade, de maneira geral, né? De maneira psicológica, trouxe um olhar para a sociedade. Então, eu aconselho, eu vou trazer algumas coisas da revista espírita, mas eu não gostaria que vocês se limitassem no que eu estou dizendo. Era interessante uma leitura mais aprofundada sobre isso. E nessa revista espírita de janeiro de 1866, o Kardec trouxe um artigo chamado As Mulheres Têm Alma, e nesse artigo ele desenrola todo um pensamento, né, já comprovando pela doutrina dos espíritos que sim, temos alma, mas e falando o porquê também o porquê que motivou a ele desenvolver todo um artigo científico falando sobre isso. Nós não tivemos almas durante muitos anos, durante milênios, e nós só começamos a ter alma perante a sociedade a partir do momento que a Igreja Católica na época quis canonizar santas. Então, para canonizar santas, eles tinham que colocar a alma de nós mulheres, antes nós não tínhamos. E com esse artigo, o Kardec, dentre coisas maravilhosas que ele disse, ele trouxe um trecho muito interessante, que ele fala que com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre da igualdade e da fraternidade. O dia que eu li esse texto, se eu não me engano, deve ter uns 3, 4 anos que eu li a primeira vez esse texto, isso me tocou profundamente, porque ali eu entendi que o paralelo existia. Ali eu entendi que realmente a doutrina, ela é a doutrina que nos auxiliará a essa emancipação tão necessária de nós mulheres. Com esse texto eu consegui desenvolver ao longo desses anos o meu pensamento crítico sobre as duas vertentes. E aí eu trouxe algumas perguntas do Livro dos Espíritos também, há várias perguntas no capítulo que fala sobre a lei de igualdade, eu trouxe algumas pontuais, e entre elas, o Kardec pergunta para os Espíritos se a importância da mulher é tão grande quanto a do homem em sociedade, e os Espíritos que respondem que sim, que na verdade talvez até um pouco maiores, porque nós que geramos as primeiras noções de vida, tanto no ventre quanto os primeiros anos de educação maternal. E com essa pergunta, ele vai mais à frente perguntando que se somos sim iguais perante as leis de Deus, se temos também que ser perante a lei dos homens. E os Espíritos respondem de maneira muito simples: o primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não deveis que vos fizessem. E aí a gente entra num diálogo do porquê que há essa supremacia, há essa subordinação da mulher durante todos os anos. O nosso estrutura orgânica, e isso também está embasado no Livro dos Espíritos, eu só não trouxe para não ficar muito longo, mas a nossa estrutura orgânica, por nascermos um ser feminino, entra em várias das nuances que nós temos, entra na nossa gestação, entra como um pilar diferencial ao homem por podermos gerar uma vida. E esse gerar uma vida traz em nós estruturas físicas, orgânicas, um pouco diferentes dos homens, pela complexidade que é um processo de gestação. E, infelizmente, por essa característica física, à época, isso a gente está falando de milênios atrás, muito mais frágil que o homem, frágil organicamente, não estou dizendo no momento nenhum psiquicamente, mas organicamente mais frágeis, trouxe infelizmente, a subjugação masculina, a escravização masculina perante a mulher durante tantos anos. Mas também quando a gente pensar, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre o que significa ser mulher e ser homem. Eu não vou entrar aqui, eu não vou me alongar muito nos conceitos de identidade de gênero, eu acho que isso é uma coisa para outra palestra e outras pessoas trazerem essa ideia, mas nós nascemos organicamente como homens ou como mulheres, mas tem um texto do Divaldo, no livro Sexo e Consciência, que ele fala sobre polaridades energéticas, polaridades sexuais. E ele diz lá, dentro de tudo que ele trouxe, que uma médium, isso dá um exemplo, que uma médium,
por trabalhar mediunicamente com espíritos do sexo masculino. Ela nasceu organicamente como mulher, mas por trabalhar com tantos espíritos do sexo masculino, ela acabou desenvolvendo uma polaridade energética mais masculinizada, mais característica do ser masculino. E ele diz que, inclusive, a coloração dela, do perispírito dela, da energia que ela emanava, era uma coloração diferente. E nesse texto, todas as coisas que ele traz, ele diz que, na verdade, nós, em potencialidade, nascemos organicamente, homem ou mulher, mas devemos e é necessário que nós desenvolvamos, com todo o processo evolutivo que teremos, né, durante todos os anos, como espíritos em evolução, desenvolvermos essas duas características masculinas, características femininas. Porque nós, espíritas, cremos, acreditamos na reencarnação. E se nós acreditamos, nós sabemos que não nascemos sempre homem e sempre mulher, passamos por todas essas experiências. Cada experiência enriquecendo um pouco de nós, pelas fragilidades, pela experiência reencarnatória de maneira geral. Então, quando nós falarmos aqui de homens e mulheres, eu gostaria que vocês pensassem mais como um ser feminino, em essência, um ser masculino, para a gente não trazer um diálogo tão endurecedor, né? Como infelizmente a gente vem tratando as pessoas que não se identificam naquela identidade. E aí, ele traz na pergunta 822A, que é bem controversa, assim, a interpretação, não que foi escrito, mas algumas pessoas interpretam de maneira muito dura esse texto, que ele diz assim, que se a legislação, para ser justa, para que haja uma legislação justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Eu vou ler devagar, pausando, para que a gente consiga interpretar cada uma deles, porque é muito rico. Ele diz que sim, dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Algumas pessoas, essa tradução que eu trouxe foi a tradução mais próxima do original que Kardec escreveu, mas algumas traduções de Livro dos Espíritos, elas trazem essa parte exterior do homem e interior da mulher, eles trazem como exterior do homem e da casa a mulher. Há uma interpretação, isso não de Kardec, dos espíritos, das pessoas que traduziram os livros, e ele traz essa interpretação. Então eu trouxe o mais próximo possível do original para que a gente consiga dialogar, né, sobre isso. Esse trecho do Livro dos Espíritos traz uma série de discussões das mais dolorosas possíveis. Sempre que se fala em feminismo dentro do movimento espírita, duas coisas são utilizadas. Esse texto, dizendo para nós voltarmos para os lares, e um texto do Emmanuel, que diz também uma coisa parecida. Então, sobre isso, o que nós temos que começar a compreender? Que, sim, há funções diferentes. E não há funções diferentes da mulher e do homem. Há funções diferentes de um espírito, de maneira geral. A minha função aqui na Terra é diferente da sua, Então, há sim funções diferentes, nós passamos por limitações diferentes, nós precisamos passar por provas diferentes. Então, é necessário sim que haja uma diferenciação. E não só quando a gente falar sobre sexualidade ou falar sobre identidades, não. A gente tem que pensar que somos seres individuais por toda a imortalidade. Então, passaremos sim por necessidades diferentes e cada uma delas irá nos engrandecer. E aí ele continua. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar um e outro. Sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles, devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, hoje estou mulher, amanhã estarei homem, amanhã, quando chegará um momento em nossa evolução, que demorará menos, a espiritualidade sabe melhor, que essa diferença tão seccionista entre homem e mulher não existirá mais. Os espíritos conseguirão trabalhar de maneira energética tão equilibrados, com as energias tão equilibradas, que essa diferenciação não vai mais existir. Nós conseguiremos desenvolver toda a nossa potencialidade como homem, como mulher, de maneira muito harmônica.
E aí, um texto da Joana de Anjos, é um texto fantástico também, eu vou trazer vários trechos desse texto. Ele é de uma profundidade muito grande. Eu também aconselho que nós estudássemos um pouco mais esse texto. É do livro Encontro com a Paz e a Saúde, que é a série psicológica da Joana de Anjos, psicografada pelo Divaldo. E lá ela trata de temas variados, geralmente ligados à sociedade. E um dos temas, um dos capítulos, fala exatamente sobre o feminismo. Assim como tem um capítulo falando sobre igualdade, sobre homossexualidade, sobre machismo, há tudo isso dentro desse livro da Joana. Eu quero deixar claro, porque eu sei que há um pouco de resistência, que nada dito aqui veio do que o movimento feminista em si diz. Como nós estamos numa casa espírita, eu trouxe o conceito espírita sobre o tema, para que a gente construa realmente um pensamento mais justo, né? mais comum com o intuito que nós temos hoje aqui, vendo essa palestra. E nesse texto, ela fala que os homens, pelo mau hábito de considerar a sua suposta superioridade, sempre delegaram à mulher o provimento moral da família, a sustentação emocional do lar e dos filhos, ficando ao largo das responsabilidades dessa natureza. Muitas vezes, igualmente, fecundou a mulher e abandonou-a, empurrando-a para a prostituição ou o desespero, olvidando-se totalmente da família. A verdade é que, infelizmente, muitos homens, durante muitas experiências, e quando eu digo muitos homens, pode ser nós mulheres hoje, em outros momentos, em outras reencarnações nossas, olvidamos de nossa família, nos separamos da necessidade de estarmos presentes dentro de um lar, mesmo encarnados como homem. E aí, quando a gente escuta as pessoas falando sobre o movimento feminista e falando sobre hoje a mulher não querer mais estar dentro do lar, e por isso, por a mulher não estar no lar, hoje temos mais violência, drogas, porque muitos discursos levam para esse pensamento que a culpa é da mulher de hoje os lares estarem desestruturados, exatamente porque ela saiu do interior do lar para trabalhar, para estudar. A gente tem que fazer, quando a gente ouve isso, um contraponto. As mulheres eram responsáveis por isso. Por que nós nunca nos perguntamos por que os homens, durante tantas encarnações, não foram responsáveis por isso também? Por essa responsabilidade moral no crescimento de um lar, responsabilidade moral na educação de um filho. A verdade é que eu entendo, aí já uma coisa particular minha, que essa emancipação da mulher, esse abandono, entre aspas, da família que as pessoas dizem que houve, traz em nós, como um planeta de provas e expiações, com tudo isso que nós estamos vivendo agora, com essa necessidade urgente de evolução, traz, na verdade, à tona a importância dos homens se voltarem aos lares, dos homens criarem os seus filhos, educarem os seus filhos. Talvez seja a oportunidade da espiritualidade de fazer com que as pessoas hoje encarnadas como homens, e isso durante muitos anos vão acontecer futuros, se voltem aos lares de maneira mais amorosa, para que talvez consiga psiquicamente aliviar esse peso de culpa por não ter feito isso durante tantas encarnações. Então é uma coisa que nós temos que pensar se realmente é um defeito ou se é uma oportunidade divina, para que nós realmente resgatemos coisas aí tão jogadas, né, durante tantas encarnações. E a Joana também diz, nesse texto sobre o machismo, ela fala que a decantada e ilusória superioridade masculina, ocultando conflitos complexos, descarregou na fragilidade, ela usa em itálico lá, feminina, a brutalidade e a covardia moral, para logo tombar-se nos braços, buscando apoio e consolo nos desastres emocionais que se tornaram certos. Eu não vou entrar muito a fundo também sobre o conceito de masculinidade tóxica, mas eu vou trazer um pensamento para que a gente consiga realmente quebrar alguns preconceitos, inclusive em nós feministas, em nós mulheres, porque o processo do machismo, com certeza, doeu mais psiquicamente e emocionalmente nas mulheres. Mas os homens também carregam uma responsabilidade muito dolorosa. Hoje, um estudo que teve em 2016, a taxa de suicídio, a cada 10 pessoas, 7 são homens a se suicidar. Então a gente começa a pensar o que leva esses homens a cometerem suicídio. Na maioria deles, em idades ali de seus 25, eu não sei bem a idade, mas nessa juventude, até uns 40 e poucos anos, depois na velhice, já bem mais idosos.
E o que leva a essa desproporção? E aí a gente pode aprofundar em muitas coisas, mas só para que a gente pense um pouquinho, o homem é cobrado a ausência de sentimentos. O homem não chora, o homem não pode exprimir, dizer o que ele sente. O homem não pode chegar e dizer que não está bem, que está passando por algum momento. Ele não pode abraçar um amigo, porque aquilo ali pode trazer uma ideia equivocada de uma masculinidade ferida. Ele tem que ser o provedor da família, então se em algum momento ele perde um emprego, para ele fica muito confuso, ele não conseguir prover as necessidades de uma família. Então a gente vê que a masculinidade tóxica, na verdade, trouxe consequências graves para a psique dos homens também, porque eles não sabem lidar com a própria masculinidade criada há tantos anos. Quando a gente fala então de igualdade ou equidade de gênero, dependendo do nosso posicionamento, a gente tem que pensar nesses dois lados de maneira muito amorosa, porque estamos aqui na doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo instrui-nos a nos amar. Então, esse sectarismo de que os homens não são também uma consequência, um sofrimento consequente do machismo, é até indelicado de nossa parte, como espíritas e como cristãos, que somos. E aí, a Joana também, nesse texto de machismo, falando sobre o machismo, ele fala que os homens, negando a cultura e preparando-a somente para as prendas domésticas, deveres do lar, não se conseguiu ao longo dos milênios impedir a expansão da sensibilidade e da inteligência, que extravasaram em espíritos de escola, renascidos na indumentária feminina com a missão de romper a cadeia da ignorância e dos preconceitos perversos. Por muitas vezes, a mulher foi subjugada aos lares, proibidas de estudar, proibidas de desenvolver um crescimento intelectual, por serem proibidas mesmo de participar das universidades, das escolas, mas isso não impediu, e Joana traz isso de maneira muito bonita, não impediu que a sensibilidade e a inteligência fosse polida de nós durante todo esse processo de encarnações. Muito porque sabemos que hoje somos mulheres também homens, as inteligências elas são frutos do espírito, não de um ser masculino ou feminino. Carregamos todas as experiências, tanto intelectuais como morais, como espírito, mas isso não foi um fechar de portas para a mulher, que mesmo com tantas dificuldades inimagináveis para nós hoje, como mulheres, conseguiram transpor esses preconceitos e romper com essa inocência, né? E aí, quando a gente para pensar, beleza, é legal, a gente realmente tem que começar a falar sobre a igualdade, nós temos que falar sobre equidade, nós temos que respeitar as mulheres e os homens, mas a gente precisa do movimento feminista para isso, porque eu escuto muito das pessoas essa interrogação. Hoje eu entendo, sou espírita, entendo que devo amar ao próximo, eu sou cristão, diferente da religião, entendo que eu tenho que ser gentil, que eu tenho que ser uma pessoa boa, mas eu preciso de um movimento para me dizer isso. E aí eu digo para vocês o seguinte, enquanto não formos um planeta superior, enquanto isso não for realmente natural dentro de nós, não for uma coisa que nos traz inquietações, é necessário. Nós precisamos segregar para dar visibilidade. E isso eu não falo só do movimento feminista, eu falo do movimento LGBT, eu falo sobre as pessoas que estão lutando contra o racismo ou qualquer outra luta social de desigualdade de maneira geral. Nós precisamos dar visibilidade, porque a gente tem que entender que essa visibilidade é que leva ao diálogo. O diálogo leva à reforma íntima, a reforma íntima leva à naturalidade, e assim a gente vai conseguir com o tempo ser tão intrínseco que realmente não será necessário, mas no mundo onde vivemos é um movimento muito importante. E para isso eu gostaria que nós trabalhássemos em nós que falar sobre temas de desigualdade social, por favor, não é esquerdismo. Eu sei que as pessoas confundem muito e empobrecem o nosso conhecimento, porque na verdade quando nós falamos de desigualdades sociais, nós não falamos de política, de esquerda, de direita, nós não falamos, nós falamos de humanidade, nós falamos de igualdade, nós falamos de amor. Então, para que a gente não confunda as coisas e não saia replicando coisas assim que não agregam, é interessante a gente entender que pautas como essas são necessárias, principalmente dentro do movimento espírita, que é o movimento que nós escolhemos estar. E aí eu vou falar um pouco
superficialmente sobre o movimento feminista. Quando eu entrei para a UNB, eu encontrei ali muita importância, eu encontrei ali muita legitimidade das lutas a serem propostas, mas eu encontrei muitas dores também ali dentro. A grande parte, não todas, mas grande parte das mulheres do movimento espírita vieram de experiências muito dolorosas, muitas delas frutos de abusos sexuais, muitas delas frutos de relacionamentos abusivos, de violências extremas. Então, dentro do movimento, há sim mulheres precisando de apoio. E Joana diz nesse texto que são mulheres que precisam de terapia especializada. Então, significa o quê? Mulheres que estão sofrendo, mulheres que precisam de um auxílio frente a todas as violências que elas vieram a sofrer nessa ou guardadas em sua psique e em experiências anteriores. Mas, ao mesmo tempo, o movimento feminista traz inúmeras conquistas. E eu acredito que quando nós falamos de um movimento, nós devemos, qualquer um que seja, pode ser o religioso, feminista, que é o tema, ou qualquer outro, a gente tem que olhar com um olhar mais caridoso. Porque seres imperfeitos que somos, erramos muito, mas acertamos também muito. E a nossa tendência é querer acertar, mesmo que em alguns momentos com um pouco de excesso. E para que a gente entenda um pouco do movimento feminista, basicamente, existem 3 grandes momentos do movimento feminista. Dos 3, houve, claro, antes e diariamente há pequenos movimentos, mas de maneira geral, historicamente, há 3 movimentos. O primeiro movimento, que foi a primeira onda, mais ou menos ali no fim do século XIX, foi um movimento de mulheres incríveis. Para mim, ali, quando eu estudo o movimento feminista, ali para mim foi o século de ouro do movimento feminista. Foi onde ali as mulheres saíram de suas casas, a gente está falando de 1900 e pouquinho, por ali, bem após a doutrina dos espíritos ser publicada, mulheres que saíram dos seus lares de maneira muito corajosa, lutando a favor do direito civil e político. Então, as mulheres, as sufragistas, que eu acho que talvez vocês devem ter assistido os filmes sufragistas, exatamente, ou lido um pouco sobre isso, elas lutaram a favor dessa nossa capacidade civil e política, de sermos votadas, de votar. Ali iniciou o movimento feminista mais conhecido, né? Mais fixo, digamos. Aí, quando foi aproximadamente na década de 60 e 70, logo ali após a Segunda Guerra Mundial, próximo da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento que hoje é o movimento mais conhecido pelo movimento feminista, que é o movimento que trouxe a nós hoje vários diálogos, como liberdade sexual, aborto, uso de métodos contraceptivos, equidade de gêneros. Nesse momento, a mulher estava ingressando com mais força no mercado de trabalho, então havia uma luta também por um posicionamento na sociedade. Ali começou a luta sobre salários equiparados. Então, dentro desse movimento, dessa segunda onda, eu acredito que se nós formos ir pela literatura, se nós formos nos embasar, o ranço contra o movimento feminista começou na segunda onda, porque ali houve principalmente uma explosão da liberdade sexual da mulher. A mulher ela começou a dizer o que ela sente e o que ela não sente. Tem uma historiadora, uma escritora, se não me engano é Sherry Hitch, o nome dela, que existe um relatório chamado Relatório Hitch, que trouxe ali a realidade da sexualidade da mulher. Ela entrevistou várias mulheres e entre elas foi identificado o quanto a mulher era objetivada dentro dos próprios casamentos. Ali o discurso da não sexualidade da mulher começou a ser muito explorado. E por essa liberdade sexual, né? Está sendo o tema principal. Trouxemos temas como o aborto, o movimento feminista trouxe temas como os métodos contraceptivos e tantos outros ligados principalmente à sexualidade. Não entrarei no mérito de cada um, porque eu acredito que temos que analisar principalmente esses temas da segunda onda de maneira muito cuidadosa, principalmente relacionada ao aborto, porque somos espíritas, sabemos as consequências espirituais do aborto, mas nem por isso devemos esquecer que a mulher também sofre. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu acho que eu tenho uma outra palestra mais aprofundada, mas assim, foi ali que começou todo esse discurso do movimento feminista. Na terceira onda, que é uma onda que começou a partir de 90, e estamos vivendo ela agora, já não luta mais a direito à vida e individualização. Dali para cá, a legislação contra a violência à mulher tem sido em vários países mais falada. Então, o foco desse movimento, desta época agora, é mais o direito
a vida da mulher. O que é muito estranho, né? Pensarmos que somente em 2019, de 2000 para cá, que começamos a falar sobre a violência contra a mulher. Não só a violência física, mas a violência psicológica. Deveríamos, por humanidade, ter isso já dentro de nós, né? 2000 anos após Cristo, e nós ainda perguntando se a mulher merece ou não ser estuprada, merece ou não sofrer uma violência psicológica, merece ou não sofrer uma violência física. Mas agora é que nós, e ainda bem, porque eu acho que nunca é tarde para nós falarmos sobre qualquer coisa, que vem esse tipo de pensamento de necessidade. E também é um movimento que seccionou um pouco o movimento feminista, porque traz todas as necessidades individuais. Eu, mulher branca de classe média, não tenho as mesmas necessidades que uma mulher negra da periferia, não tenho as mesmas necessidades no movimento que uma mulher lésbica, não tenho as mesmas necessidades como trans. Então, dali, os diálogos começaram a ser seccionados conforme as necessidades individuais do espírito, né? E aí, quando a gente pensa no movimento feminista e quando eu começo a pensar em como a gente pode trabalhar harmonicamente o espiritismo e o feminismo, a gente pensa em Joana. Joana, em seus textos, uma mulher extremamente delicada em tudo que ela fala, apesar de ser forte nas posições dela, é uma mulher muito além do seu tempo. Joana, para quem não sabe, em uma das encarnações foi Juana Inés de la Cruz, uma escritora poetisa do México, considerada a primeira feminista das Américas, é esse o nome, primeira feminista das Américas. Juana nasceu numa família muito pobre e sempre se interessou muito por estudar, sendo proibida. Chegou a pensar em se vestir como homem para ir à universidade, que a família não deixou, obviamente. E após os 15 anos, ela já tinha estudado tudo o que podia nas bibliotecas particulares das pessoas, ela queria mais. E como não conseguia à época, ela entrou para o convento. Porque para a mulher, ou ela casava, ou ela ia para um convento, né? E dentro do convento ela havia a possibilidade de desenvolver intelectualmente. E ali ela desenvolveu textos incríveis. Eu tenho alguns poemas, quem tiver interesse em ler alguns poemas da Juana, que são maravilhosos. E ela trouxe exatamente essas pautas. A Juana, na época, nossa querida Joana, trouxe as pautas sobre prostituição, sobre objetivação da mulher. E isso a gente está falando há quantos anos atrás? Não me lembro bem o ano, mas há muitos anos atrás. Então, Joana, ela traz na psique dela todas essas lutas do movimento feminista. E nesse texto da Joana, nesse texto, ela fala sobre o movimento feminista, e aí que a gente vai trazer a total interligação entre o feminismo e o espiritismo. E ela diz que, mais uma vez, a gente peço desculpa pelo texto, mas porque é muito rico e eu tenho medo de acabar a gente perdendo a qualidade do aprendizado. Ela diz que a ideia feliz, iniciada por verdadeiras heroínas que foram imoladas umas, outras execratas e perseguidas, encontrou vultos de alta magnitude que reuniam a inteligência do sentimento, demonstrando que a fragilidade orgânica de forma alguma tem a ver com a ausência de valores administrativos, de conhecimentos gerais, de especificidade tecnológica. Missionárias que lutaram contra a intolerância destacaram-se em diversos períodos históricos, afirmando que a biologia não é fatalidade na definição da capacidade mental e cultural, quebrando as primeiras cadeias da intolerância. E nesse texto ela inclusive usa a palavra feminista, intitula o movimento como o movimento feminista, e nesse texto também ela diz que as mulheres elas conseguiram administrar toda essa impossibilidade de pensamento, de pensar, de proibições de viver, proibições de ser o que elas eram, desenvolvendo várias coisas ao longo do tempo. Mesmo com tanta pressão, mesmo com tantos nãos, elas conseguiram desenvolver, e aí se a gente for pensar em grandes mulheres da humanidade, a gente vê desde a Bíblia, né, Dalila, que era uma mulher pelo seu poder de sedução, a época era a arma, entre aspas, né, que ela tinha para ter algum posicionamento no meio ao qual ela vivia. Aí nós pensamos também um pouco em Joana d'Arc, nós podemos pensar em Marie Curie, na área da ciência e da tecnologia, que é uma mulher fantástica. Então, dentro da humanidade, mesmo com tantas limitações, houveram mulheres brilhantes, pouco conhecidas por nós, infelizmente, mas igualmente importantes no movimento intelectual, cultural, emocional, intelectual, pedagógico
da humanidade. E ela fala mais para frente que aí ela entra numa delicadeza que eu gostaria de ser delicada e clara. Como eu disse para vocês, quando eu entrei no movimento feminista, eu encontrei muitas dores, né, de mulheres que passaram por coisas terríveis, fisicamente e psicologicamente. Mas também há em nós, todas nós, mulheres, e também os homens, enquanto mulheres nas encarnações passadas, um ressentimento psíquico por todo o sofrimento que causado, né, por todas as dores. E isso a gente não está falando só do movimento do ser feminino e masculino, a gente pode falar das guerras, a gente pode falar da escravidão. Então há em nós marcas psíquicas que ainda nós não conseguimos curar, que estamos nesse caminho de autodescobrimento, de aceitação, que com o tempo conseguiremos trabalhar. Mas mesmo assim, essas marcas que a Joana traz com rejeição, punição, desprezo, durante tantos anos, elas vêm de maneira tão enraizada que há dentro do movimento, em algumas vertentes do movimento feminista, algumas pessoas dentro do movimento feminista, uma dor tão grande que infelizmente extrapolam de maneira exagerada. E aí quando me falam assim, tudo bem, o movimento feminista é legal, mas por que as mulheres andam nuas nas ruas? Por que as mulheres se vestem assim ou fazem coisas assim que a gente vê na televisão? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, o movimento feminista não é só isso. O movimento feminista é gigante. Tantas lutas estão agora sendo pensadas por elas, coisas que talvez a nós não nos tocam, mas tem algum movimento em algum lugar do mundo tentando mudar. Então, essas irmãs, essas mulheres que estão passando por esse momento, o olhar que nós temos que ter por elas, assim como a gente tem que ter por qualquer pessoa que passa por uma dificuldade, não é de julgamento, não é de diminuição, de subjugação mais uma vez, é de acolhimento, é de amor. Porque sabemos que essa pessoa está passando por lutas internas que talvez a gente não consiga entender. Lutas que talvez para elas sejam tão profundas que exteriorizam, que num movimento talvez de catarse, elas jogam para fora toda uma série de sofrimentos inimagináveis a nós. Então, nesse texto, ela fala que esse psiquismo perturbarão as marcas da rejeição, da punição e do desprezo, que as novas conquistas irão eliminando, de forma que no futuro o respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos seja a tônica da conduta psicológica e social da humanidade. Então, esse movimento de catarse, esse movimento de mágoas, esse movimento de exteriorização, às vezes muito exagerada, nada mais é do que um momento que nós estamos passando. Eu não estou dizendo aqui que é certo, o ideal é que nós caminhemos sempre no amor do Cristo. Mas, perfeitos como somos ainda, tão não conhecedores de nós mesmos, é um movimento natural. E com o tempo, ele será naturalmente equilibrado, naturalmente transpor, porque não será mais as curas emocionais acontecerão. E com as curas, nós conseguiremos desenvolver potencialidades ainda não conhecidas, não alcançadas, né, por nós. E ele fala, aí a Joana fala nesse texto também, que espíritos que hoje vivemos isso, sempre vivemos, mas hoje talvez de maneira mais latente, espíritos em processo de crescimento, ambos os sexos experimentam equivalentes dificuldades e tormentos na maneira de expressar-se, como decorrência das experiências transadas, infelizes umas, perturbadoras outras, mal sucedidas muitas. Então, quando pensamos nos exageros dentro do movimento feminista, por parte de algumas pessoas, nós temos que pensar que não é uma mulher que está fazendo isso, é um espírito. O espírito, enquanto mulher, está fazendo essa exteriorização. Assim como, se levarmos para qualquer outro contexto de sociedade, homens farão da maneira deles, homossexuais farão da maneira deles, crianças farão da maneira delas. Então, na verdade, antes de nós julgarmos aquela atitude, a gente entender que aquela ali é uma necessidade do espírito, não da mulher, mais uma vez, sendo diminuída, né, em sua luta. E aí, ela traz também, que está acabando já aqui, falando, o direito à liberdade de ação, de deliberação e escolha no lar e na sociedade é conquista que a mulher adquiriu e que não pode ser confundida com arrogância nem procedimentos de confrontos.
nas quais os conflitos interiores predominam em fugas inúteis, que surgem como soluções apressadas, que não resolvem o grave problema dos relacionamentos humanos, sejam nas parcerias afetivas ou noutras qualquer. Então a gente vê que a necessidade dessa exteriorização dos sentimentos íntimos do ser feminino enquanto mulher, ela não deve ser confundida por arrogância, por intransigência, por coisas até bem piores que a gente escuta falar de determinadas mulheres que optam por essa luta. São conflitos interiores que, com o tempo, nós conseguiremos trabalhar de maneira muito mais harmoniosa, de maneira muito mais equilibrada. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a todos nós. O primeiro convite que eu gostaria de fazer é às mulheres. Nós sabemos a importância de estarmos presentes em sociedade, de estarmos presentes em nossos lares, de estarmos presentes em todas as vertentes, em todos os locais onde nós escolhemos estar. Então, com muita responsabilidade, com muita paciência, com muita tranquilidade, eu peço que a gente consiga ter um olhar para a outra de maneira mais amorosa. A palavra utilizada hoje, sororidade, eu acho linda até da maneira que soa a palavra, mas é isso, nós temos que aprender a nos amar, nós temos que aprender a respeitar as diferenças de escolhas que nós tivemos durante essa encarnação. E mais do que isso, um convite às mulheres espíritas ou que congregam qualquer outra religião, protestantes, católicos, umbanda, qualquer de qualquer religião, que a gente consiga assumir postura dentro dos movimentos ao qual nós escolhemos. É muito importante a voz feminina dentro de qualquer movimento. Então, fica um convite a nós mulheres que esse diálogo se prolongue, não cesse, que ele se prolongue dentro de todas as casas que nós participamos. Eu gostaria também de fazer um convite a vocês homens. É muito necessário que vocês estejam ao nosso lado nessa luta, porque se vocês são hoje homens, serão mulheres em algum momento, têm filhas, têm esposas, então é uma luta que na verdade ela não é individual, ela é coletiva. Então eu peço a vocês que tenham respeito pela luta, consideração pelas coisas a serem ditas, em especial começando dentro dos lares, que o nosso lar, em verdade, é o reflexo de nossa sociedade. Então peço a vocês esse companheirismo, essa realmente relação verdadeira com as companheiras, filhas, mães que vierem a ter. E, em especial, peço a nós, como movimento espírita, que a gente consiga dialogar sobre as coisas, que a gente traga esses temas, não só esse, tantos outros, de maneira mais natural, de maneira mais equilibrada, para que a gente não faça disso um tabu tão grande que as dores só aumentam. Chegou o momento de nós pensarmos em coletividade, chegou o momento de nós pensarmos com carinho no outro, nas necessidades do outro, chegou o momento de nós olharmos para nós e para que a gente consiga entender exatamente quais são as nossas necessidades como ser. Então, que as casas espíritas, nós, de maneira geral, consigamos dialogar sobre isso, trazendo realmente a ideia tão progressista da doutrina espírita, tão calorosa, tão acolhedora da doutrina espírita, que muitos de nós aqui escolhemos seguir. Eu agradeço a vocês, agradeço a oportunidade de falar. É a minha primeira palestra